Entre as sombras da internet, em fóruns obscuros e sites de terror conhecidos como creepypastas, surgiu uma das lendas urbanas mais perturbadoras já criadas: a história de Jeff the Killer. Este nome se tornou sinônimo de medo, noites mal dormidas e imagens perturbadoras que assombram até mesmo aqueles que afirmam não acreditar em fantasmas ou monstros. Mas o que faz essa lenda ser tão marcante? É a fusão entre o psicológico e o grotesco, o humano e o monstruoso, o familiar e o desconhecido. A figura de Jeff é facilmente reconhecida. Um rosto pálido e liso como porcelana, olhos arregalados sem pálpebras e um sorriso cortado de orelha a orelha, sempre exibindo dentes amarelados e ameaçadores. A imagem que circula pela internet, um rosto distorcido, iluminado por uma luz artificial, com aquele sorriso macabro, se tornou um ícone do terror digital. Mas a história que acompanha essa figura é ainda mais arrepiante. A lenda começa com Jeff sendo apenas um adolescente comum, um garoto aparentemente normal que se muda para uma nova vizinhança com sua família. Como qualquer jovem, ele enfrentava a necessidade de se adaptar a novos colegas, novas rotinas e um ambiente desconhecido. Porém, algo nele já era estranho. Havia uma inquietação oculta, uma faísca de violência escondida em sua mente. Um dos episódios mais citados conta que Jeff, junto com seu irmão Leo, entrou em conflito com valentões da escola. Durante uma briga, Jeff demonstrou uma fúria descomunal, atacando os agressores com uma força e brutalidade que surpreenderam a todos. Esse episódio foi o início da revelação do lado sombrio que ele escondia. O prazer que sentiu ao ferir os outros foi algo que nunca mais conseguiu controlar. O ponto de ruptura da lenda acontece quando Jeff, em uma festa de aniversário, é novamente provocado pelos mesmos agressores. A violência escalou e, no confronto, Jeff foi queimado com álcool e fogo. Seu corpo ficou coberto por queimaduras graves. Depois de dias de tratamento, ele recebeu alta, mas não era mais o mesmo. Ao olhar no espelho, viu que sua pele havia se tornado completamente branca. Os lábios carbonizados desapareceram, e sua face assumiu a aparência cadavérica que conhecemos hoje. É nesse momento que a lenda ganha um tom ainda mais macabro. Disse que Jeff, obcecado por sua nova aparência, cortou as pálpebras para nunca mais precisar fechar os olhos, e em seguida, usou uma faca para esculpir aquele sorriso grotesco em seu rosto. Ao olhar para sua mãe, teria dito: "Mamãe, eu estou lindo." Naquela mesma noite, Jeff enlouqueceu de vez. Ele pegou uma faca da cozinha e assassinou brutalmente seus próprios pais. Em seguida, foi até o quarto de seu irmão Leo. Antes de atacar, sussurrou as palavras que se tornaram sua marca registrada: "Go to sleep. Vá dormir." Depois disso, sua história se espalhou como uma sombra sem rosto. Jeff desapareceu, mas nunca deixou de aparecer em relatos e pesadelos. O medo que se espalha. A lenda de Jeff the Killer ganhou notoriedade na internet em meados dos anos 2000, quando imagens e relatos começaram a circular em sites de creepypasta e fóruns de terror. Não demorou muito para que a história cruzasse fronteiras, sendo traduzida e adaptada em diversos idiomas. Crianças e adolescentes começaram a compartilhar imagens e vídeos, muitas vezes afirmando terem visto Jeff em sonhos, ou mesmo parado diante de suas camas à noite. A foto clássica de Jeff, aquela figura de pele branca e sorriso diabólico, foi associada a e-mails e correntes, acompanhados de ameaças. Se você não compartilhar essa imagem, Jeff aparecerá no seu quarto hoje à noite. Esse tipo de superstição fez a lenda se espalhar como fogo em palha seca. Há quem diga que Jeff aparece em câmeras de segurança, em sombras de fotografias tiradas ao acaso, ou até mesmo refletido em espelhos no meio da noite. A lenda urbana tomou vida própria, alimentada pelo medo coletivo e pela imaginação fértil da internet. Parte do fascínio por Jeff the Killer vem do fato de que, diferentemente de fantasmas ou monstros sobrenaturais, ele ainda carrega algo de humano. Ele é um adolescente transformado em assassino. Uma figura que representa o lado sombrio da mente humana, onde a raiva e a loucura podem destruir tudo o que é considerado normal. O sorriso esculpido, por exemplo, é uma metáfora grotesca para a felicidade distorcida. A ideia de que Jeff encontra prazer na dor, no medo e no sofrimento. O corte das pálpebras, por sua vez, é a negação do descanso, da calma, da inocência. Jeff é uma entidade que nunca dorme,
que nunca se acalma, que está sempre à espreita. Além disso, o fato de a lenda se espalhar pela internet a torna ainda mais assustadora. Diferente de histórias antigas, transmitidas apenas oralmente, Jeff ganhou imortalidade digital. Ele está presente em imagens, vídeos, jogos, fanfics e até mesmo em falsos relatos policiais. É como se a cada clique, a cada compartilhamento, sua presença fosse reforçada, ganhando mais força. Existem centenas de relatos de pessoas que juram ter tido experiências com Jeff the Killer. Alguns dizem ter acordado durante a noite e visto uma figura de pele branca e olhos arregalados no canto do quarto. Outros relatam ouvir sussurros dizendo "Go to sleep", pouco antes de caírem em um sono pesado e perturbador. Embora a maioria desses relatos seja claramente fruto da sugestão e do medo coletivo, eles alimentam ainda mais a lenda. Afinal, o terror não está apenas em acreditar que Jeff existe de verdade, mas em sentir a presença dele em momentos de vulnerabilidade, quando estamos sozinhos, no escuro, prestes a dormir. O que torna a história de Jeff tão assustadora é a sua universalidade. Ele não precisa de um local específico para existir. Diferente de fantasmas que assombram casas abandonadas ou espíritos presos a cemitérios, Jeff pode aparecer em qualquer lugar, no seu quarto, atrás da sua janela, no reflexo do espelho do banheiro. Essa mobilidade dá à lenda um poder quase onipresente. Além disso, a própria estética da lenda é perturbadora. O rosto de Jeff, com aquele sorriso artificial, é uma imagem que facilmente fica gravada na mente, ressurgindo em pesadelos ou em momentos de solidão. Esse aspecto visual foi essencial para consolidar sua fama, pois imagens têm o poder de impactar mais rapidamente do que palavras. Mais de uma década depois de seu surgimento, Jeff the Killer continua sendo uma das lendas urbanas mais populares da internet. Ele inspirou jogos independentes, vídeos no YouTube, curtas-metragens, HQs e até debates acadêmicos sobre o impacto da cultura do medo online. Embora muitos considerem a história apenas uma ficção criada para entreter e assustar, outros continuam a alimentar o mito, garantindo que Jeff jamais seja esquecido. O simples fato de você ler sobre ele já é, segundo alguns, uma forma de invocá-lo, chamando sua atenção para os seus sonhos e sua casa. A lenda urbana de Jeff the Killer não é apenas uma história de terror, mas um exemplo de como o medo se adapta aos novos tempos. No passado, contávamos histórias de fantasmas em volta da fogueira. Hoje, compartilhamos imagens perturbadoras em fóruns e redes sociais. Jeff é o fantasma da era digital, uma figura que nasceu na internet e se perpetua por ela. Seu rosto pálido e sorriso macabro são lembranças constantes de que, mesmo em um mundo tecnológico, o medo ainda encontra caminhos para se infiltrar em nossas vidas. Ao final, o que mais assusta não é se Jeff existe ou não, mas a sensação de que, em algum lugar da escuridão, alguém pode estar observando você, esperando o momento certo para sussurrar "Go to sleep".